Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos novamente na nossa casa. Para começarmos os trabalhos, então, da noite de hoje, a mensagem do nosso livrinho Sabedoria Todo Dia nos diz o seguinte: o seu coração tem poder. Ele transforma em sentimentos os pensamentos que você tem. É assim, os pensamentos de altruísmo tornam-se alegres ideais. Os de esperança convertem-se em suaves seguranças internas. Os de ânimo em agradável força de ação. Os de fé em vibrações de energia. E os de paz em calmantes do corpo e do espírito. O poder de transformação de seu coração é infinito. Ele torna sensível o que você imagina. Faz repercutir dentro de você o que engendra o seu pensamento. Quanto maiores as forças positivas da mente, mais alegrias no coração. Então, a mensagem do dia de hoje vem nos dizer que o que nós sentimos vem daquilo que nós alimentamos na nossa mente. Cada pensamento que a gente cultiva é uma semente que depois floresce em forma de sentimentos. Então, quando nós escolhemos ter pensamentos de fé, de esperança, de paz, nós fortalecemos o nosso mundo interior e aí nos tornamos mais preparados para enfrentar o que surge na nossa caminhada. Ao educarmos, então, o nosso pensamento e nós direcionarmos ele ao bem, nós permitimos sentir confiança, equilíbrio, amor. E a gente sabe que isso reflete nas nossas atitudes do dia a dia e na maneira também como a gente enxerga a nossa vida. Então, agora eu convido aos irmãos para nos desligarmos do que o dia exigiu de nós hoje e nos conectarmos aqui e agora, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que possamos aqui aprender e compreender para depois colocar em prática lá fora o que aqui aprendermos. Te pedimos, Pai, que nos abençoe e nos ampare, que os Espíritos de luz intuam da melhor forma a nossa irmã Lia, que vai nos trazer a mensagem do Evangelho de hoje. Fica conosco, Pai, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar hoje o trabalho no capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, ele fala de bem-aventurados os aflitos. É um dos capítulos mais longos do Evangelho, até porque ele vai falar de dores e sofrimentos. E nós as temos muito aqui. Então, ele tem inúmeros assuntos para tratar dentro desse capítulo 5. Então, ele vai trazer para nós as aflições terrestres que nós enfrentamos, as causas anteriores que nós já vivemos e que causam os sofrimentos de hoje, e a resignação que nós devemos ter perante as provas. Vai nos explicar ainda que o sofrimento não é um castigo arbitrário, mas sim o sofrimento é uma ferramenta de evolução, expiação e aprendizado. Vai nos dizer ainda que a verdadeira consolação reside no entendimento da justiça divina, na reencarnação e na vida futura. Então, bem-aventurados os aflitos, não significa que o sofrimento seja um bem em si. E nem que Deus quer a dor dos seus filhos. Ao contrário, conforme nos ensina a doutrina espírita, a aflição é compreendida como uma oportunidade de aprendizado. É uma reparação e um crescimento espiritual.
Então, quando Jesus proclama lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, ele revela que são felizes aqueles que, mesmo em meio às dores, mantêm a confiança em Deus, desenvolvem a resignação ativa, fortalecem a fé e utilizam as dificuldades como instrumento de transformação interior. Porque a verdadeira felicidade não está na ausência de dor, de problemas, mas na capacidade de compreender e enfrentar com coragem e extrair desses sofrimentos valiosas lições. Nós sabemos que nós não estamos aqui na Terra a passeio. Cada um de nós traz, na nossa reencarnação, no nosso propósito, alguma situação para arrumar, ajustar, consertar, limpar. Alguns são provas mais leves, outros são expiações, mas cada um de nós passa por dores e sofrimentos. Às vezes a gente acha que tem pessoas que não sofrem, mas só quem calça o sapato é que sabe onde aperta o calo. Então nós não devemos nunca julgar a vida do outro. Ai, a minha vida é tão difícil, a do outro é tão legal. Será? Então eu vou fazer a leitura de 3 partezinhas do Evangelho lá do Sermão do Monte. Uma de Mateus, que como nós já estudamos aqui, Mateus era um dos poucos discípulos de Jesus que sabia ler e escrever. E diz-se nas literaturas que a gente vê, palestras que a gente ouve, que Mateus anotou o Sermão do Monte lá no local mesmo. Ele foi fazendo anotações do que Jesus dizia. O Sermão do Monte é uma das poucas lições ou ensinamentos, mensagens que Jesus nos trouxe, que não é uma parábola, que ele falou direto. Então, por isso que ele é conhecido, ele é tão lindo. Nós sabemos que Gandhi comentou, mesmo não sendo cristão, que se todos os livros se perdessem e restasse somente o Sermão do Monte, nada se perderia. Tão rico ele é de ensinamentos. Então, é uma passagem pequenininha de Mateus e depois 2 passagens de Lucas. Eu vou ler a partir dessa tradução do Haroldo. Tá? Então, a FEB encomendou que Haroldo traduzisse o Evangelho e é a partir do que ele traduziu que eu vou fazer a leitura. Então, em Mateus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Isso está lá em Mateus. E em Lucas, capítulo 6, diz assim: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque irão rir. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora ris, porque sereis constrangidos e tereis aflições. Então, nós vamos ver ao longo desse capítulo 5 muito essa questão do pobre, do rico, então eu não vou entrar hoje nessa questão, até porque aqui não está falando só da questão material de riqueza e pobreza. Mas a partir desses trechos do Evangelho, Kardec trouxe um texto para nós, e ele é tão importante que eu vou ler na íntegra. E ele diz assim: justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza,
dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem, para se ter mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Todavia, o que menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e o que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. Senão, não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente e nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso é o que cada um de nós deve compreender. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, lhes releva completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, esse texto de Kardec vem nos mostrar, vem nos dizer que a justiça de Deus tem uma causa. Aliás, os nossos sofrimentos, a partir da justiça divina, vai ter uma causa e uma consequência. Mas vamos estudar ela parte por parte. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir o que é justiça. Se nós pegarmos o dicionário da língua portuguesa, ele vai dizer que justiça é um princípio moral e social, que busca garantir equilíbrio, igualdade de direitos e dar a cada um o que é seu. É um alicerce para a convivência na sociedade e visa respeito mútuo e preservação da dignidade humana. Então, essa é a definição do dicionário. Segundo a doutrina espírita, justiça é definida como respeito aos direitos de cada um, conforme determinada pela lei de Deus e pela lei dos homens. Na questão 875 do Livro dos Espíritos, a justiça é definida como uma lei de justiça, amor e caridade, e ela é considerada uma das mais importantes leis morais. O sentimento de justiça, aí não só o saber o que é justiça, mas o sentir justiça, ela está no nosso coração, posto por Deus. E é por isso que Cristo ensina que a verdadeira justiça consiste em tratar o próximo como eu gosto de ser tratado. Deus gravou na nossa consciência humana e tornou guia seguro para as nossas ações. Então, diante de qualquer dúvida que eu tenha de como agir em determinada situação com o meu próximo, basta eu me colocar no lugar do outro e refletir sobre o tratamento que eu desejaria receber naquela situação. Assim, a justiça ela deixa de ser centrada apenas na defesa dos próprios interesses e passa a valer para o interesse e o respeito para com o outro. Então, a grandeza do ensinamento cristão ele está em
transformar o direito pessoal na base do amor, da fraternidade e da verdadeira justiça para com o próximo. E como é que nós podemos definir aflição? Também, segundo o dicionário, aflição é um estado profundo de desconforto emocional, físico e mental. Envolve sentimentos como agonia, ansiedade, angústia e inquietação diante das incertezas ou situações. A aflição gera uma sensação de dor na alma e costuma vir acompanhada de reações corporais, como um aperto no peito, dificuldade para respirar. Quem já teve crise de ansiedade sabe exatamente o que é um momento de aflição. A aflição ela pode ser física, no momento de uma doença, de uma limitação, de um acidente, ou ela pode ser emocional, quando a pessoa tem crises de ciúme, desânimo, preocupações ou incertezas. Então, com isso, a gente pode compreender que o texto de Kardec nos mostra um dos princípios morais mais importantes: fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. O texto nos ensina ainda que a verdadeira justiça não depende apenas da lei humana, mas da nossa consciência moral, que Deus concedeu a cada pessoa. Quando surge uma dúvida sobre como agir em relação ao outro, basta perguntar: se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria dessa situação? Nós podemos pensar ainda: eu quero para o outro aquilo que eu quero para mim? A gente costuma sempre pensar assim: não, primeiro eu quero isso, isso, isso. Se sobra, daí para outro. É assim que nós pensamos? Querer com sentimento verdadeiro significa colocar-se no lugar do outro, respeitar seu direito e buscar o seu bem. A justiça cristã jamais parte do egoísmo, mas da capacidade de sair de si mesmo para compreender a necessidade do outro. Deus colocou toda a lei moral em nossa consciência. Então, sempre que nós refletirmos sobre o que eu estou fazendo, como estou fazendo com o outro, a minha consciência vai me dizer se eu estou ou não no caminho certo. Então, sempre, diante das dificuldades, do sofrimento do outro, a gente se pergunta: como eu estaria no lugar dele? O que eu faria no lugar dele? Porque muitas vezes nós olhamos para o outro e achamos que o sofrimento deles é frescura, é invenção, é querer chamar a atenção. E não é assim. Muitos dizem que nós precisamos passar pelo sofrimento para compreender a dor do outro. Então, sempre que nós nos perguntarmos isso, como eu gostaria de ser tratado nessa situação, se for uma resposta que tem um lado negativo, nós vamos saber que eu não estou agindo de acordo, que eu não estou respeitando o outro. Porque existem pessoas que às vezes a gente diz: meu santo não bateu, a gente não gosta muito daquela pessoa, ou não tem simpatia, ou enfim. Eu não preciso gostar de todo mundo, mas eu tenho a obrigação de respeitar o outro. A verdadeira justiça nasce do amor, da caridade e da empatia. Agir segundo a máxima de Cristo é reconhecer que todos somos filhos de Deus e todos nós estamos em evolução. E todos merecem o mesmo respeito, compreensão e oportunidade.
outra certeza que nós precisamos sentir. Isso mesmo, não é só saber, é sentir. Toda dor tem uma causa justa. E ela está fundamentada na lei de causa e efeito. Por isso diz Kardec lá na mensagem, que eu fiz a leitura, que somente na vida futura nós podemos efetivar a compensação que Jesus promete aos aflitos. Sem certeza da vida futura, essas máximas seriam um contrassenso e um engodo. O que é um contrassenso? É uma ideia que vai contra aquilo que é real. Então, se o sofrimento, sem a ideia de uma vida futura, de um reencarne, de uma evolução, não tivesse uma base cristã, seria só sofrer. E engodo é outra palavra que está no texto. Engodo é uma mentira, uma ilusão, uma cilada. Então, se não houvesse a compensação que Jesus fala, Jesus também estaria trazendo uma ideia falsa para nós. Então, nós podemos, e ainda o texto pergunta, por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Então, a resposta é simples. Todo efeito tem uma causa. A vida atual é apenas uma etapa. Deus é justo. Se alguém sofre injustiças hoje, a causa pode vir de existências passadas, ou do ano passado, do mês passado, de 3, 5, 10 anos atrás. Nem tudo que nos acontece hoje é lá de minhas outras vidas. A gente adora dizer isso. Eu estou pagando um karma da minha vida, da minha reencarnação terceira. Nem tudo é assim. Nós podemos pensar que a nossa vida é como uma escola. Lá na sala de aula, quando nós tiramos uma nota ruim na prova, nós precisamos repetir. Aí, às vezes, o professor, para nos ajudar, dava um trabalho extra, para nós ganhar um ponto, meio ponto. A vida é assim. Nós temos oportunidades de ganhar pontos. E muitas vezes a vida oferece, assim como o professor, nos dava provas, nos dava trabalhos, e a gente acabava não aproveitando. Essas provas, esses trabalhos, e muitas vezes essas aflições que nós enfrentamos no dia a dia, elas são para nós aprender e evoluir, e nós precisamos compreender isso. E a primeira coisa para nós compreendermos isso, num momento de aflição, quando nós estivermos passando por algum problema, e aí a medida do meu problema não é o outro que vai dizer, sou eu, porque às vezes eu posso olhar para o problema do outro e dizer, meu Deus, isso não é nada, e para o outro ser um grande problema. Então, quando eu estiver passando por um problema, a primeira coisa que a gente precisa fazer, deve fazer, não é perguntar para Deus por que eu estou passando por isso. É perguntar o que eu preciso aprender com isso. Muda totalmente o problema. Porque no momento que eu encaro aquilo não como um castigo divino, como muitas pessoas dizem, e eu olho para aquilo como algo para mim aprender alguma coisa, eu começo a ver a situação de uma outra maneira. Porque olhar para um problema que eu estou passando e dizer, isso é para mim, é como se fosse um bisturi que corta o meu orgulho, quebra a minha prepotência e vai expor aquilo que eu tenho que tratar. Quando eu silencio a minha mente a partir daquilo que eu enxergo dentro desse problema, eu começo a enxergar a situação com mais clareza. Porque muitas vezes o problema está ali, nós ficamos repetindo e contando para todo mundo. E daí, para cada um que eu conto o meu problema, eu aumento um ponto. Ou o outro espalha. Aquilo só cresce. Silencie.
confia. A prece, nesses momentos de dor, nos aproxima muito mais de Deus do que no momento de alegria. Outra coisa que, diante de um problema, eu preciso fazer é aceitar aquilo que eu não posso mudar. Existem problemas que eu posso resolver, que eu posso contornar, mas existem outros que eu não tenho poder, eu não tenho capacidade, eu não tenho como mudar. Eu só preciso aceitar. E isso não é se conformar, é parar de lutar contra fatos que eu não posso mexer e buscar uma solução para melhor conviver, ou para melhor atravessar aquilo. E quando eu falo em atravessar uma situação difícil, eu preciso ter outra certeza, que é a lei da impermanência, ou seja, tudo passa. Nada, nenhuma tempestade, nenhum problema, nenhuma dor dura para sempre. Tudo na nossa vida passa. Os momentos bons, os momentos ruins, passa. Toda a nossa dor, nossa tristeza tem um prazo de validade, assim como o nosso corpo. Assim como a noite precede o dia, a nossa dor, o nosso sofrimento também passa. E isso vai nos trazer estabilidade e amadurecimento. E quanto mais maduro eu estiver para enfrentar as situações, melhor eu vou enxergar as soluções. E a gente precisa lembrar sempre que Deus governa a cada um de nós pela força da justiça, mas nos compreende e espera, com infinito amor, que nós olhemos para Ele, busquemos a Ele. Essa compreensão nos faz entender que existe injustiça, mas não existem injustiçados. Nós estamos inseridos num contexto maior, com um propósito de nos melhorarmos. E quando eu compreendo que tudo que eu passo, a cada dia da minha existência, eu saio um pouquinho melhor ou um pouquinho pior, dependendo da minha escolha, isso me traz clareza, traz leveza, desperta a minha fé e a coragem para cada dia reiniciar. Então, eu desejo que todos tenham leveza, força, coragem e fé para continuar. Que assim seja. Essa história que a Elia falou sobre a gente achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, me lembrou uma história que conta o seguinte, talvez alguém já conhece. Estão dois jovens num parque. Na verdade, está um jovem sentado num banco, e aí chega outro jovem, e esse que já estava sentado no banco tem uma condição social bem alta, está com uma roupa de marca, todo arrumado, e este outro jovem que chega, senta ali no banco, e em pensamento começa só a reclamar da vida. Ai, porque minha vida é difícil, porque é tudo difícil, porque eu não consigo o que eu quero. Olha os meus tênis. Como eu queria o tênis daquele jovem ali do lado. Ah, aquele tênis é tão mais bonito. E aí, como num passe de mágica, ele fecha os olhos e ele troca de lugar com o outro. E aí ele se olha e ele está com aquele tênis lindo, com aquela roupa de marca maravilhosa, e ele acha o máximo. E aí aquele outro jovem vai correr por aí, vai aproveitar o parque, vai ver o que tem em volta, em torno dele, e ele vai para levantar. E ele tem uma deficiência física e não caminha. E aí, em pensamento, ele reflete e ele começa a dizer: mas eu queria tanto esse tênis, eu queria tanto ser como ele. E agora do que adianta se eu não consigo caminhar? Estou aqui sentado, estou aqui preso. Moral da história: que a gente valorize a vida que a gente tem,
que a gente não julgue sem conhecer a vida do outro e que a gente não precise calçar os sapatos do outro para saber a realidade que ele tem. Então agora eu convido aos irmãos mais esclarecidos que possamos agradecer pelo ensinamento do Evangelho de hoje, agradecer, Pai, por tudo que temos, pela oportunidade de conhecer esta doutrina que tanto nos esclarece. Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso alimento e pela nossa família, pela oportunidade da reencarnação, de podermos estar aqui para nos reparar, evoluir moralmente e espiritualmente. Te agradecemos, Pai. Te pedimos que nos abençoe, nos ampare, nos dê coragem, sabedoria. Te pedimos que abençoe aos doentes do corpo e do espírito. A cada um que os irmãos aqui têm em pensamento, que recebam aquilo que mais necessitam. Os irmãos cujos nomes estão na caixinha de entrada desta casa, que também recebam o teu auxílio, as tuas bênçãos, aonde estiverem. Te pedimos auxílio aos passistas, que possam transmitir as energias necessárias que cada um tanto necessita. Te pedimos pela fluidificação também da água, que ela se torne um bálsamo para o nosso corpo, para o nosso espírito. E te pedimos, Pai, que possamos seguir nessa caminhada, envolvidos, fortalecidos no teu amor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.